crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui juntinhos em mais uma aulinha da evangelização e hoje nós vamos continuar estudando o livro Boa Nova com a lição que fala sobre, a tia vai ler aqui, a luta contra o mal. Mas antes a gente vai ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim pra gente: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado estendam-se e vibrem de uma ponta a outra do universo. Irmãos, homens irmãos, estamos junto de vós, amai-vos uns aos outros e fazendo a vontade do Pai que está no céu, dizei do fundo de vosso coração: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Uma mensagem do Espírito de verdade. Então agora vamos fechar os nossos olhinhos para fazer a nossa prece. Querido Deus, nosso Pai de amor e bondade, Jesus, nosso irmão querido, te agradecemos nesta manhã pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, que a espiritualidade amiga possa amparar os nossos corações, nos envolvendo em vibrações de harmonia, de esperança, e que possamos entender a lição do dia de hoje, que assim possa ser. Então, agora a tia vai ler a lição do dia e quem vai nos ajudar a contar a historinha vai ser o nosso amigo Jesus. Todo mundo já conhece o nosso amiguinho, irmão Jesus. Então, crianças, agora a gente vai ouvir, a lição do livro Boa Nova, que fala sobre a luta contra o mal. E Jesus vai conversar com a gente e também uma outra pessoa que a tia vai trazer daqui a pouco para vocês, tá bom? E diz assim: de todas as ocorrências apostólicas, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos mais impressionantes. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, sinalizando o termo dessa forma todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso às almas, das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados de espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio,
Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado com os seus feitos. Certo dia, em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, um pobre demente lhe foi trazido, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que pela sua autoridade fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves perturbações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com os seus filhos. Aquele apenas combate toda a manifestação de ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória de seu amor, junto da humanidade inteira. Mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O mestre, sem se surpreender com essa observação, disse: Por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte do que o seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai
e não estacionar no meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito também justo se lhe pergunte pelo que lhe foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim, tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta sempre que fores julgado digno dela e não te esqueças em todas as circunstâncias de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Toda a intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias, e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias, e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. O apóstolo humilde sorriu saciado em sua fome de conhecimento, porém, acrescentou preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente à vítima que o procurara. Senhor, vossas palavras são sempre sábeis. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando seu império se estabeleça nas almas? Voltamos, assim, ao início das nossas explicações, pois para isso necessitas da edificação do reino de Deus no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo de tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai,
Trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade de seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria necessidade. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar ao esforço silencioso pela sua própria edificação evangélica, o Mestre esclareceu aos seus apóstolos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares árduos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa donde saí, e ao chegar acha-a varrida e adornada. Depois vai e leva mais 7 espíritos piores do que ele, que ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Então todos os ouvintes das pregações do lago compreenderam que não basta ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Então, crianças, a gente ouviu, agora a historinha falando sobre a luta, essa luta grandiosa contra o mal. E esse mal, ele está presente em nossas vidas de diversas maneiras, não é mesmo, Naqueles momentos em que a gente fica com raiva, com sentimentos ruins, quando a gente quer vir na casa espírita e acontece alguma coisa que faz com que a gente não venha, que nos impede de vir. Mas é como Jesus nos ensinou. Para que a gente vença essa luta contra o mal, a gente tem que desenvolver os sentimentos bons, desenvolver o amor dentro de nós, porque não adianta só a gente falar coisas boas se a gente não faz essas coisas boas. Então, a gente precisa seguir os exemplos de Jesus, e colocar em prática os seus ensinamentos, porque assim a gente vai conseguir vencer as lutas do dia a dia. Então, que a gente possa refletir nessa lição, Vamos fechar os nossos olhinhos, agradecer a Jesus por mais uma aulinha. Querido Jesus, irmão, te agradecemos nesta hora por mais uma oportunidade de estarmos aprendendo sobre os seus ensinamentos, sobre sua vida e tentando colocar em prática, Senhor. Te agradecemos por estarmos aqui na casa de Jesus. Pedimos que o Senhor ampare os irmãos necessitados em suas dificuldades íntimas, onde quer que eles se encontrem. E assim, Senhor, pedimos a permissão para encerrar mais uma aulinha de evangelização, que assim possa ser. Então, pessoal, até a próxima e já desejando a todos um Feliz Natal, que todos possam passar em harmonia com as suas famílias, não é mesmo? E que a gente possa se ver aqui de novo no ano que vem. Fiquem com Deus!